Olá, jovem navegante! Você chegou na Reverse Mountain. Eu sou o Júlio, assistente do Crocus. Você chegou no começo da grande line, da grande rota da cultura otaku. Hoje eu vou falar sobre um mangá de futebol. Eu vou comparar com um anime e com outro mangá de futebol. No caso é Aoashi. Aoashi é um mangá de Yugo Kobayashi, publicado pela JBC. E o nome aqui no Brasil virou Aoashi Craques da Bola. Pra fazer essa review, eu vi todo o anime de 24 episódios, a primeira temporada, não sei se vai ter outra, e eu li esse mangá daqui. E eu tenho algumas coisas a falar, e eu também vou comparar com Blue Lock, porque também é um mangá de futebol que está sendo lançado atualmente, e eu acho que tem coisas que conversam e coisas que não conversam, eu acho que vale a pena a análise. Vamos lá, primeira parte, eu vou falar sobre o mangá em si, esse mangá volume número 1 que eu comprei. Eu achei o traço com muita personalidade. Às vezes parece até meio rabiscado, mas não é exatamente rabiscado, mas parece um traço bem diferenciado. E tem uma coisa que eu não gostei, tem alguns personagens que o design tá bem diferente do anime. E eu achei o design do anime mais legal, por exemplo o Tachibana, que é um dos melhores amigos lá do Ashito, né? O personagem se chama Aoi Ashito, daí Ao-Ashi, aí veio o nome, né? Pegou a primeira sílaba de cada nome dele, né? Do nome e sobrenome, aí pegou o nome do mangá. Então, o design do Tachibana não tá muito maneiro não, tá bem diferente. Então é um personagem meio sem personalidade, eu achei o cara muito sem graça. Parece até que o autor não tinha pensado em botar ele como personagem principal, ou personagem coadjuvante assim tão importante. Mas eu acho que mais pra frente o traço dele vai melhorando. E então o mangá também ele cobre uma pequena parte da história, até só a peneira lá do Tokyo Experience. O anime tem um traço mais acessível, assim, mais na mesma linha dos animes que estão sendo lançados atualmente, que é um traço bem característico dos anos 2020, e então eu acho que se adequa mais. Mas o traço do mangá também é muito bom, mas é um pouco diferente. Mas o anime ele foi muito bem adaptado, pelo menos a primeira parte que eu li aqui no mangá tá bem fiel. E o anime ele me prendeu muito depois que eu comecei a assistir pela segunda vez, quando eu voltei a assistir. Porque eu parei de assistir lá pelo episódio 8, eu tava achando bem mais ou menos. Mas do 8 em diante começou a ficar muito bom, aí eu fiquei amarradão assim, eu fiquei vendo tudo seguido. Eu fiquei viciadão, eu vi todos os episódios bem rápido. E realmente ele envolve bastante mais pra frente da história. Então eu achei que essa primeira parte também do mangá não entrega muito o que o leitor quer ver, porque ainda não começou as partidas de futebol em si, então ainda está bem na introdução, e esse mangá não chega a ser o auge da parte maneira do anime. Então eu acho que vai demorar um pouco pro negócio pegar o ritmo, mas de qualquer jeito a obra como um todo é muito boa. Tem muitos pontos positivos em relação a shonen de esporte, porque apesar de seguir a fórmula padrão, que é o cara entrar na escola, entrar no primeiro ano, aí entra num time, aí não é muito bom, aí vai melhorando. Vários anime de esporte são assim, como Haikyuu, Slam Dunk, tudo é meio assim, o cara entra na escola e tal, só que a diferença é que ele não entra de fato numa escola, ele entra num time de base, ele vai jogando assim, mas ele é meio considerado como primeiro ano. Então tem os 3 anos do colegial, ele vai jogando nos 3 anos do colegial e depois ele pode evoluir para a seleção da base, essas coisas. Agora vamos comparar com Blue Lock. Blue Lock, como eu falei no review de Blue Lock, ele não tem exatamente a mesma fórmula padrão do Aoashi, tipo escolinha e tal, porque o Blue Lock ele bota dentro da prisão lá do Blue Lock, não é exatamente a prisão, né? Mas aí ele fica lá dentro daquele ambiente lá, os jogadores se relacionam e tem todo aquele negócio lá da competitividade, do egoísmo. Então é uma forma totalmente diferente do Aoashi. Mas o Aoashi também tem pontos muito bons, eu vou citar aos poucos. O Blue Lock, como eu disse, não segue a forma padrão. Mas eu falei no primeiro vídeo que ele não tem exatamente superpoderes, mas tem meio que talentos. No caso, tem um cara lá que é muito rápido, tem outro que sabe chutar de fora, aí outro é muito bom no drible. Aí o principal, que é o Isagi, ele tem um poder muito parecido com o do Aoi Ashito, que é meio que a visão de campo. O Isagi ele consegue sentir o cheiro do gol, o faro de gol. O Aoi ele consegue meio que olhar o campo por cima, como se fosse um
corvo olhando por ele, é mó bizarro. No anime fica muito mais legal isso, no mangá não fica exatamente dessa forma. Eu acho que o poder não fica tão bem explorado no mangá. Os dois, é engraçado que as duas obras têm essa conexão, porque tanto o principal do Blue Lock quanto do Awashi tem o mesmo poder, assim, de visão de campo. Aí eu fico pensando, poxa, mas será que eles combinaram de fazer isso? Ou será que alguém copiou o outro? Parece que sim, porque os dois têm um poder muito parecido, mas eles são bem diferentes, a história um do outro, então não chega a ser uma cópia, eu acho. Então, mas, como eu falei, entre Blue Lock e Awashi, na outra vez eu falei que eu preferia Blue Lock, mas como eu comecei a ver o anime e acompanhar, eu gostei bastante do Awashi. Eu acho que realmente deu uma contrabalanceada, eu fiquei assim meio entre os dois. Mas eu acho que o Blue Lock continua levando, porque o Blue Lock também tem aquela forma totalmente diferente das outras. É bem diferentão, eu gosto de coisas mais originais, então eu acho que o Blue Lock continua ganhando na minha visão. Mas eu acho que o Awashi também é muito maneiro, porque apesar de seguir a fórmula padrão, ele continua sendo um mangá muito bom. Então, se você gosta de futebol, pode acompanhar as duas obras, que são muito boas, e você vai gostar muito dos dois. Então, eu fico por aqui, deixa o like, se inscreva, e até a próxima. Eu te vejo aí na Grand Line. Falou!